Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a história de Daniel, sobre uma parte da história de Daniel. Aquela parte em que foi puxado o tapete de Daniel e ele foi atirado à cova dos leões. Vamos tomar como base o que está lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 28. Só para contextualizar bem rapidamente, o rei daquela época, ele tinha colocado pessoas, mais de 100 pessoas, salvo engano, para administrar o império. Porém, dessas pessoas, ele colocou 3 supervisores. E dentre esses supervisores estava Daniel. Também conta na Bíblia, nessa passagem, que o rei estava, pelo desempenho de Daniel, o rei estava pensando em colocar Daniel ainda à frente daquelas pessoas. Eram planos do rei. Para variar, o que é que isso gerou? Inveja, cobiça, revolta, pessoas antipatizando com a ideia de Daniel ter um cargo acima do delas. Daniel ser colocado no local de destaque. Ele já estava no local de destaque, com mais 3 supervisores. Porém, o rei estava pretendendo fazer com que ele ascendesse na sua função. E isso antipatizou as pessoas. E ficaram ali pensando como é que ia fazer para prejudicar Daniel. Para tentar falar alguma coisa para o rei, acusar Daniel de alguma coisa, enfim. Tentaram, buscaram e não conseguiram. Porque Daniel tem uma vida muito correta, era difícil achar coisa errada em Daniel. Não tem gente assim que a gente se chateia porque a gente não consegue achar alguma coisa de errado? Daniel era dessas pessoas. Então o que eles observaram? Assim como toda pessoa com requintes de maldade, ficaram observando Daniel e perceberam que Daniel orava muito. Pensaram assim, como é que ele vai fazer para usar isso daí para prejudicar Daniel? Tentar encontrar alguma coisa ruim na vida dele, não deu certo. Vamos tentar pegar isso daqui, ele ora muito. Aí pensaram, bom, vamos dar a ideia do rei de instituir um decreto em que não pode orar durante 30 dias. Foram atrás do rei, deram lá uma mexida no ego do rei, com a ideia de que durante daqueles 30 dias, só quem seria reverenciado seria o rei. Não se poderia adorar nem orar para nenhum outro Deus. O rei concordou, assinou o decreto. Eu creio que em nenhum momento ele pensou que aquilo poderia vir a prejudicar Daniel. Porém, sim, prejudicou. Daniel continuou orando, Ele não obedeceu ao decreto. Foi visto orando, como aqueles caras ali realmente estavam esperando isso mesmo. E foram chegar pro rei, tá vendo? Daniel tava ali orando, tem que mandar prender Daniel e jogar na cova dos leões, O que tá aí no seu decreto, não foi você que instituiu, então. O rei ficou ali de pés e mãos atados, ainda que contra a vontade dele, porque ele gostava de Daniel, Daniel era uma pessoa de confiança dele, teve que dar a ordem para colocar Daniel ali na cova dos leões. No relato bíblico conta que o rei ficou muito triste. Passou a noite sem dormir, triste, angustiado, imaginando, Daniel sendo devorado pelos leões, que era o lógico de acontecer. Por quê? Porque ele foi jogado na cova dos leões famintos. O que iria acontecer com ele? Ia virar churrasco, para os leões. Só que ele não tinha como fazer nada, porque foi um decreto que ele tinha instituído, ele não podia depois voltar atrás com aquilo. Ele ficou tentando ver se existia alguma forma de salvar Daniel, só que não achou, e enfim. Esperou o dia amanhecer, foi lá, acho que esperando, encontrar Daniel morto. Só que não, chegou lá, Daniel estava bem vivo, para a glória de Deus. Eu acho bem interessante, porque nesse momento em que ele vai lá falar com Daniel todo animado, não, eu tô aqui, tô vivo, tá tudo bem, o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões, então assim, Daniel estava tranquilo. Estou dizendo que a noite dele foi tranquila, eu não sei, eu não estava lá, nem ninguém estava, Nem fala no relato bíblico como é que foi a noite dele. O fato é que no outro dia ele estava lá confiante. Eu creio que como Daniel sempre foi um homem de oração, naquele momento ali ele estava orando também e Deus guardou. E ele estava todo animado falando com o rei. Em nenhum momento ele estava ali culpando o rei ou reclamando com o rei. Não, eu estou aqui, eu estou salvo, está tudo bem, enfim. E aí, nada do que foi planejado para Daniel deu certo. Existem algumas coisas importantes a serem abordadas a respeito dessa passagem. Primeira coisa,
Eu acredito que Daniel, pelo patamar que ele alcançou, né, pela ascensão que ele estava alcançando, devia ter muita gente dizendo assim, também amigo do rei, tem costas largas, conhece as pessoas certas, deve ficar babando o rei, é cheio dos contatos, por isso que tá ali naquela situação. Porque as pessoas invejosas são assim, elas não conseguem dar mérito às pessoas. Porque a pessoa tá ali, porque ela conseguiu, porque ela batalhou, porque ela é capaz. Não. É porque deve existir alguma coisa, deve existir... ela simplesmente babou alguém, ou enfim, trapaceou alguém, né? Imagine que deviam falar isso com Daniel. Olha só a situação que Deus permitiu. O cara que era o rei, que era o amigão do Daniel, né, perante as pessoas era o cara que fazia com que Daniel conseguisse as coisas. Ele mesmo colocou Daniel naquela situação, em que nem ele poderia tirar Daniel daquela situação. O que é que Deus quis mostrar para aquelas pessoas? Ei, não é o rei não. Quem toma conta de Daniel sou eu. Quem protege Daniel sou eu. Quem guarda Daniel sou eu. Vocês estão vendo aí? O cara que vocês estão achando que é o cara que protege Daniel, não estava lá com ele não, à noite não. Para proteger ele dos leões não. Quem estava era eu. Então Deus quis mostrar ali para aquelas pessoas que era ele que estava com Daniel. Então, às vezes, na nossa vida, nós passamos por situações em que somos tirados do apoio de pessoas queridas. E é importante que nesse momento a gente não culpe as pessoas e não se faça de vítima e não fique reclamando. E entenda que pode ser que seja uma oportunidade de Deus para mostrar quem é que está conosco. Para tirar a dúvida daquela pessoa que acha que é sorte. Para tirar a dúvida daquela pessoa que acha que é fulano de tal ou beltrano. Não, é Deus. E às vezes Deus permite, e é importante essa reflexão, as coisas acontecem por permissão de Deus. Se não fosse permissão de Deus, ninguém teria pego Daniel não. Mas era plano de Deus. Ele entrou e saiu para a glória de Deus. A história conta, o relato bíblico conta, que quando ele saiu dali, todos ali reconheceram o Deus de Daniel. Também conta que quando ele saiu, quem voltou para o lugar dele foram as pessoas que tentaram prejudicá-lo. E essas não entraram e saíram como Daniel, não. Elas entraram e ficaram lá mesmo. Foram devoradas pelos leões. Aquilo que elas planejaram para Daniel foi o que aconteceu com elas. Nesse caso específico, né? Não dá para dizer que sempre vai acontecer assim, mas nesse caso específico aconteceu dessa forma. Também acredito que Daniel não ficou lá orando, imaginando assim, quem fez comigo vai pagar. Quer ver? Quando eu sair daqui, Deus vai matar tudinho. Tem gente que é assim, né? Não tem dizendo na Bíblia que Daniel ficou lá desejando mal de ninguém. Aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Mas não foi plano de Daniel, né? A pessoa que está muito envolvida com a oração, a pessoa que está muito envolvida com os caminhos de Deus, ela não se envolve com maquinar o mal dos outros. Eles é que não faziam isso, então tinham um tempo para ficar pensando besteira. Acabaram vivenciando todo aquele mal que planejaram para outra pessoa. Mas a coisa mais importante de tudo isso é a gente entender. Nada faz parar os planos de Deus na nossa vida. No versículo 28 diz que Daniel continuou ascendendo durante aquele reinado, durante o reinado seguinte. Então, nada do que foi planejado de mal para Daniel prosperou. Daniel não parou, ele não parou de orar quando houve o decreto. Eu creio que ele não parou de orar quando foi colocado na cova. Ele não parou. Ninguém conseguiu parar Daniel. Ele saiu de lá, ele conseguiu. O cargo que ele ia ter, ele conseguiu. Ele continuou ascendendo. Então, essa coisa de culpar os outros pelas coisas que acontecem e que muitas vezes é permissão de Deus, é algo que não nos leva para lugar nenhum. Quando estamos envolvidos em oração, quando estamos envolvidos nos projetos de Deus para a nossa vida, quando estamos envolvidos nessas coisas, ainda que a gente viva adversidades, a gente vai entender e Deus vai nos dar o discernimento, o Espírito Santo vai nos dar o discernimento de que aquilo ali é só uma passagem. Daniel passou pela cova dos leões, mas a cova dos leões não foi a vida de Daniel e muito menos o fim da vida de Daniel. Para a glória de Deus ele saiu e continuou ascendendo, está lá no versículo 28, naquele reinado e no seguinte. É a mesma forma, é assim que acontece na nossa vida.
Quando nós entendemos, por isso a importância de buscar em oração esse entendimento, esse discernimento, esse contentamento, essa paz, essa segurança em Deus para passar pelas situações. Às vezes as situações difíceis são permissão de Deus. Naquele momento ali Deus quis esclarecer as pessoas acerca do seu poder e mostrar para elas quem é que estava realmente com Daniel, quem era o Deus de Daniel. Então, independente da situação que estejamos passando, vamos lembrar de Daniel. Vamos, se for necessário, entrar na cova conscientes de que nós estamos entrando e saindo com Deus. Porque vejam, a pessoa mais querida que você tem, que eu tenho, a pessoa que nós prezamos, confiamos, temos aquela confiança naquela pessoa, ela vai nos faltar um dia. Deus jamais nos falta, jamais nos faltará. Por isso que a nossa confiança não tem que ser em Deus. Não quer dizer que nós não vamos ter amizades, não vamos cultivar, não vamos ser gratos. Tem pessoas excelentes, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos dão força. Nós devemos ser gratos, a gratidão deve ser uma constante na nossa vida. Porém, a segurança devemos ter em Deus, porque é Ele que nunca nos falta. E nessa situação, Deus mostrou para Daniel e para aquelas pessoas quem é que estava com ele. Então vamos ter essa segurança, independente da situação que venhamos a passar, vamos ter essa segurança em quem está conosco, para entrar e sair de qualquer situação. Nada prosperou de mal na vida de Daniel, nada vai prosperar de mal na sua, na minha ou na sua vida. Independente do desejo de qualquer pessoa, de qualquer mente doente que for, não vai prosperar. É essa a mensagem de Deus para essa semana. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.